Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Astor Sessions. Nesse mês de agosto de 2023, nós vamos tratar sobre o tema regime tributário e perspectivas futuras, uma abordagem sobre o mercado do Brasil, e é um tema muito relevante para o momento atual, onde a gente tem vivenciado o contexto da reforma tributária e todas as discussões que têm acontecido no âmbito do legislativo brasileiro. Então, é muito interessante a gente ter esse espaço de discussão e bate-papo sobre esse tema que está tão em voga e que vai trazer tantos impactos para a lógica de investimentos e gestão de patrimônio. Eu sou Viviane Rufino, atualmente ocupo o cargo de Head Jurídico e de Compliance na Astor Capital, e hoje vou receber para esse bate-papo a Rafaela Mello, advogada do escritório R. Saldanha, e vou aqui, antes de dar as boas-vindas para a Rafa, fazer brevemente uma apresentação do currículo dela. Ela é advogada e consultora com experiência em planejamento tributário, auditoria, consultoria tributária, levantamento de créditos, contencioso fiscal e reestruturação societária, em variados setores como educação, telecom, alimentos, mineração e construção. Também tem especialidade em incentivos fiscais regionais e nacionais, indo da obtenção até a sua manutenção. Então é com alegria que a gente recebe a Rafaela para mais uma edição do Astor Sessions. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo sobre um tema tão importante, tão relevante, que é a reforma tributária, né, e todos os impactos aí advindo desse momento de transformação, né, pelo qual todos estamos passando. Então, acho que para começar um pouco dessa nossa conversa, seria interessante pontuar a nossa audiência sobre um breve histórico, né, Uhum, da uhum. reforma e como como tudo que a gente tem vivenciado atualmente, de fato, começou. Então, acho que é interessante a gente começar a partir desse recorte histórico, por favor. Vamos lá, então, Vivi. Aproveitando aqui o momento para agradecer esse convite pela Astor, né? Aqui também na Saldanha a gente acompanha a reforma tributária quase que de forma imediata, né? A gente está sempre discutindo, a gente está sempre acompanhando aqui todas as movimentações, o que está acontecendo. Então, é quase uma coisa assim ao vivo, né? Vai saindo, a gente vai se atualizando, vai tentando ir atrás e entender, porque assim como vocês, né, muitos dos nossos clientes, eles estão querendo saber qual vai ser o impacto, né? O que está acontecendo, quais são as novidades, se dá para a gente se prevenir de alguma coisa, se dá para organizar alguma outra coisa. Então, a gente vive muito esse dia a dia demais, demais. Então, aqui eu vou começar respondendo a tua pergunta, trazendo uma breve linha do tempo, né? Mas bem rápida, né? Voltado mais ou menos para situar no momento que aconteceu essa PEC, né? Que hoje a gente vai tratar, pelo menos de foco principal vai ser a PEC 45 de 2019, né? Que traz aí o IVA dual, né? Traz o imposto seletivo, traz aí os outros tributos patrimoniais. Né? E num segundo momento a gente vê e conversa mais do que pode ser até uma segunda etapa da reforma tributária, né? Que também aí houve né, no começo do mês passado, teve aí umas falas do nosso ministro da Economia, né, que já deixou muita gente assim, opa, né, tem muita coisa aí importante podendo voltar. Então vamos lá, Vivi. Só para situar, né, quem está nos assistindo, a PEC 45, ela foi apresentada, né, na Câmara, lá em 2019, ainda no outro governo, né, no governo Bolsonaro. E mais ou menos em paralelo, foi também apresentada a PEC 110, né, já no Senado. A gente teve um breve período aí em que ambos os projetos de emenda constitucional, por isso que a gente chama de PEC e não de lei complementar, né? Porque aí a gente está mudando algo que está dentro da Constituição, né? E elas andaram um pouco juntas aí, basicamente ao mesmo tempo, em algum momento. Depois, né, foi criado, né, uma comissão mista e o governo apresentou também projeto para uma criação unificada do PiscoFins. Querendo ou não, ela acabou, a comissão especial ela foi extinta em 2021, né, por questão de argumento de estouro de prazo. Então, mais ou menos entre 2021, mais de 2021, no outro governo, e o começo desse novo governo, né, ela ficou aí meio que de stand-by, né, meio esperando aí o que iria para acontecer.
Em fevereiro desse ano, de 2023, né, foi criado um grupo de trabalho para analisar essa PEC 45. E ainda no mesmo mês teve uma data inicial do relatório, a apresentação do relatório. E aí também teve a votação, né, da PEC na Câmara, que foi aprovada, né? Então, teve a aval da presidente da Câmara e foi aprovado. E aí, deste tempo, então, né, ainda teve o recesso parlamentar, que terminou agora no dia 1º de agosto, e atualmente ela está tramitando no Senado, né? Está passando pelas comissões do Senado. Então, se hoje, nesse momento que a gente está fazendo a gravação, né, ela está, se eu não me engano, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está passando por lá. Então, está lá para votação nesse momento. Excelente, eu acho que é importante a gente saber aí desses caminhos iniciais para entender também em termos de horizonte de prazo, né, o tempo que a gente vai ter para se adaptar a todas essas mudanças. Então, eu acho que já com foco na PEC 45, especificamente, você poderia Uhum, começar contando um pouco para a nossa audiência quais seriam os impactos para os negócios em geral, né? O que é que uhum. muda dentro dessa lógica? A gente vinha conversando ao longo do desenvolver desse nosso encontro sobre como a lógica do legislador tem funcionado no sentido de otimização dessa carga tributária. Então, conta um pouco para a gente no que consiste realmente esse impacto para os negócios em geral e essa proposta aí do que a PEC está trazendo. Perfeito. Vamos lá. Só para dar um panorama, né? Como é que hoje funciona, né, essa sistemática tributária no Brasil, o que é que a PEC está se propondo de uma forma bem mais resumida. Hoje, entre tributos indiretos, e a gente fala de tributos que caem em cadeia, quando a gente pensa numa cadeia produtiva, né? Quando a gente pensa aqui num salgadinho de milho, por exemplo, né? Para dar aqui uma visão para entender. Ela começa, né? A cadeia tributária do Brasil começa lá desde que implantou aquele milho, até aquela agricultura familiar, de cooperativa, que vai do colhimento, do transporte, aí entra na fábrica, a fábrica processa, aí vai para uma outra fábrica que faz o salgadinho e a embalagem, depois passa por um centro de distribuição, passa por um revendedor, depois passa para o supermercado e chega ali até o consumidor final. Então, essa cadeia inteira, né, incide tributos, né? Alguns vão lá no começo, outros eles vão continuando até o fim, né? Outros incidem, né, de forma diferente, a depender, por exemplo, do PIS/COFINS, que ele é cumulativo, não cumulativo, quem é que está naquela cadeia, na cumulatividade ou na não cumulatividade. Então, só ir por esse desenho simples aqui do salgadinho de milho, né, que a gente compra aí para os nossos filhos no supermercado, a gente vê que existe uma cadeia de tributação. E no final, qual é o impacto desse tributo que o consumidor vai comprar lá na prateleira do supermercado, né, e botar na lancheira do filho. Então, isso aí é uma questão de transparência, né? Hoje em dia, e tendo em vista que ele vai em cadeia e ele vai caindo de forma indireta, lógico que existem hoje sistemáticas para tentar mitigar, mas isso não é perfeito, né, que a gente chama desses tributos em cadeia. E quais são esses tributos que existem em cadeia no Brasil? O PIS e a COFINS, o ICMS e o ISS e o IPI, né? Eles são os tributos que a gente chama hoje de indiretos. O PIS e COFINS, né, são contribuições, né, uma forma tributária específica, né, voltada aí para a Seguridade Social, né, ele incide sobre o faturamento, né, de todas essas PJs, né, ele é uma tributação de pessoa jurídica. Existe o ICMS e o ISS, e aí o ICMS, de uma forma geral, são para bens, né, e o ISS, de forma geral, para serviços. É lógico que o ICMS também tem a questão lá de transportes, outros serviços que são inclusos por ele. E o IPI, que é o tributo, né, que é imposto sobre produtos industrializados. Então, nessa cadeia que a gente falou aqui, quem realmente tem que pagar, né, ou na verdade é o sujeito passivo desse tributo, são as fábricas, né? Nessas duas fábricas que eu coloquei aqui, uma que processa o milho e a outra que faz, né, o salgadinho mesmo e faz a embalagem. Então, se a gente pensa nessa linha do tempo aqui, perdão, nessa cadeia produtiva, né, de exemplo que a gente colocou, seriam eles aí os principais alvos da tributação.
Lógico que no Brasil também tem uma outra questão que é importante que a gente fale aqui, porque isso entra dentro da simplificação, que eles chamam de substituição tributária. O governo, para facilitar o recolhimento ou a fiscalização, às vezes é uma questão econômica de dinheiro, quem mais teria caixa para pagar o tributo, ou quem seria mais fácil de fiscalizar o tributo, ele paga para quem ou está na frente ou está atrás da cadeia dele. Isso que a gente chama de substituição tributária, né? Então, nesses casos, podem existir substitutos tributários nessa cadeia. Esse é o nosso desenho. Rafael, e quantos tributos são? São 5 tributos, né? IPI, PIS/COFINS, IPI são federais, ICMS, ele é estadual, e ISS é municipal. Olha só, imagina quantos municípios existem hoje aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa em milhares de municípios. Então, imagina aí milhares de legislação tratando sobre o mesmo tributo. Quando a gente pega ICMS, aí nós temos, né, todos os estados e o Distrito Federal, cada um com sua competência de alíquota, competência de benefícios fiscais, tipos de benefícios, tipos de produtos, né? Então, quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, um investidor externo, né, uma empresa que vai vir para o Brasil, né? Por isso que eu estou botando esse exemplo, porque seria alguém que não tem muita familiaridade, chegaria para a minha consultoria e perguntaria eu prestando esse serviço, qual é o melhor município, ou qual seria a melhor, vamos até restringir, qual seria a melhor capital para a gente abrir esse tipo de serviço? Ou eu vendendo esse produto, qual seria o melhor estado para eu poder vender esse produto, para poder instalar aqui a minha distribuidora, para eu instalar aqui a minha fábrica? Então, parece uma pergunta até fácil de ser respondida, mas aí a gente entra em inúmeras questões de complexas. Por exemplo, de quem que você vai comprar, de onde vêm os seus insumos, você vai importar alguma coisa, você vai vender alguma coisa para fora, para quem que você vai vender? Quem são os teus principais, né, consumidores, né? Quem são os teus principais clientes? Eles estão no teu mesmo estado? Eles são um ente que é tributado pelo mesmo tributo que você, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui de distribuição de medicamento em um hospital, né? O hospital não paga o ICMS, né? Então, tudo isso entra, essa diversa complexidade, ela entra aí no sistema tributário brasileiro de forma a dificultar a gente entender para o investidor, e aqui não é só o estrangeiro, é também o investidor brasileiro, ele tem essa dificuldade de saber qual é o real impacto de carga fiscal que ele tem no negócio dele. Essa falta de transparência, tudo isso impacta diretamente nos negócios, né? Então, assim, a visão que o governo tem por agora, de início, né, para a gente poder andar nos nossos assuntos, o que é que ele está buscando mais? Simplificar e dar mais transparência. Aqui, essa reforma, ela vem menos para diminuir carga, até porque a gente vai falar mais depois, mas aqui a gente não tem alíquota ainda específica para nada definido, né, nessa PEC. Eu acho interessante, Rafa, frisar esse ponto, né? Porque eu acho que Uhum, causa uma ansiedade muito grande, né? Em quem isso. está ali na linha de frente do empreendedorismo, tendo que arcar com toda essa questão tributária que a gente sabe que pesa muito, né? Dentro da lógica Uhum, da manutenção de um negócio, uhum. de um potencial investimento, enfim, é, no sentido de que a gente não está no momento ainda de pensar se a carga tributária vai ser aumentada ou reduzida, né? Isso. Porque a gente está no momento primeiro de repensar a metodologia de cobrança, para Uhum. então passar para um segundo momento, né? Acho que é importante frisar. Isso, olha só, muita gente, eu já vi muita gente que produz conteúdo bom na internet, conteúdo assertivo, mas que gera uma certa tensão, às vezes quer criar um certo lead, quer criar muitos cliques, né? Fala assim, olha, o aumento do impacto em serviços, porque hoje qual é a média da alíquota de serviços em geral? É de 5 a 3%, né? A maioria dos serviços fica naquela média. E há uma grande média de ICMS, em geral, é 18%, né? Lógico que tem muitas variações aí nesse meio termo. Mas aí o que muita gente fala é: olha, como agora vai ser um tributo só, você vai sair do seu 5% e vai para 18%, ou você vai para 23%, que seria o somatório, né? Ou você vai sair do seu 3% e vai aumentar 20% aí e vai sair para 23%.
A gente não sabe, primeiro porque a gente nem sabe ainda qual vai ser a alíquota mesmo, né? Porque aqui a PEC, ela não trata de alíquota, né? Isso tudo vai ser definido por lei complementar, enfim, tem mais detalhes aí dentro. Mas até porque, além disso, a gente não sabe qual vai ser a sistemática de não cumulatividade, que é esse processo de compensação, porque o que é essa sigla IVA? Né? Imposto sobre Valor Agregado. Aí a intenção vai ser que só sobre a diferença dessa cadeia é que vai ser tributado. Então a gente não sabe dizer ainda para quem é prestador de serviço o que vai entrar na cumulatividade dele, porque basicamente hoje o ICMS ele é sobre o valor da tua nota fiscal, né? Então a gente não tem uma compensação aí dentro dele, né? Então a gente não sabe dizer como é que vai funcionar. Então é muito apressado, né? Você assustar aí o investidor, você assustar o consumidor, dizer que vai sair de 3% para 23%, né? Porque a gente nem sabe qual vai ser o somatório efetivo ali daquele tipo de serviço. Então, a gente tem muita coisa ainda para esperar para ver, mesmo que termine a reforma, ela seja aprovada, seja sancionada do jeito que ela está hoje, a gente ainda não teria essa definição. Joia, eu acho importante essa pontuação, né, para que fique todo mundo na mesma página e muito consciente do que ainda precisa evoluir para que a gente veja aí uma transformação completa aí dessa lógica de como os tributos se operam aí para o empresário brasileiro, né, e para rodar essa máquina como um todo. Rafa, eu acho importante, a gente sabe que talvez ainda não seja efetivamente o objeto desse momento, né, Uhum. dessa PEC, mas como a gente, a Astor Capital, ela trabalha com gestão de patrimônio, com gestão de fortuna, e a gente sabe que existe aí toda uma lógica tributária acerca da questão patrimonial. Eu queria que você desse um pouquinho, um overview sobre como essas questões que envolvem tributação e patrimônio têm sido abordadas, né, no teor aí dessa reformulação tributária, né, pela qual o Brasil vem passando. O que é que você já pode dizer, adiantar um pouco para a gente aí nesse contexto? Olha, quando a gente pensa bem em patrimônio, a primeira parte, né, a gente tem aqui a reforma tributária, em geral, dividida em duas partes, né? E isso entra até um pouco naquela linha do tempo que eu falei. No antigo governo, teve a PEC 45, que ela está andando hoje, e tem também, né, o projeto de lei 2337, que ela trata aí também de tributação sobre imposto de renda e algumas outras coisas, né? E aí, dentro da PEC 45, né, voltando aqui um passo para trás de novo, nós temos, ela trata sobre a tributação indireta, né? Que aí a gente tem o PIS e a COFINS sendo substituído, né? O PIS e COFINS e IPI sendo substituído pela CBS federal, ou seja, teria uma contribuição sobre bens e serviços, e teria o IBS, que seria o imposto sobre bens e serviços, aí seria municipal e estadual, e teria um imposto seletivo, né? Esse imposto seletivo aí, ele seria o que o pessoal chama, vai ser igual ao Sintex, né? Que é o imposto do pecado ali dos Estados Unidos, né? Alguns outros países que utilizam esse termo, né? Que na verdade é um imposto programado para desestimular, né, poluição, desestimular questões como cigarro, bebidas, é a parte mais da seletividade que existia já no IPI, só que ele vai deixar única e exclusivamente para um tributo, né? Então, essa é a primeira parte dentro da PEC 45. A segunda parte da PEC 45 trata sobre tributos patrimoniais, né? Quais tributos patrimoniais são esses? Tem aí o IPTU, que é sobre os imóveis, né? A gente tem o ITCMD, que é o imposto sobre doação e falecimento, causa mortes, né? E a gente teria também aí o IPVA, que é sobre veículos. Então, quando a gente pensa em patrimônio, né, de forma assim, o que poderia de cara impactar, né, para o teu público hoje, para o que acontece? Bom,
O primeiro impacto que a gente tem é nos imóveis, né? Sejam esses imóveis, seja esses imóveis dentro de um contexto de sucessão de patrimônio pessoal, né? Aí entraria mais, né, em fundos, talvez não imobiliários, mas em fundos exclusivos, né? E existem os próprios FIIs, né? Bem de forma bem específica, né? E aí o IPTU, o que acontece? A base de cálculo vai poder ser atualizada pelo Poder Executivo, né? A partir de critérios gerais previstos pela lei municipal, tá bem genérico assim. E aí é uma forma de facilitar que as administrações municipais elas alcancem um potencial maior ainda de arrecadação, né, com imóveis de alta valorização. Bom, se esses fundos, né, uma coisa que poderia ser argumentada é não, mas muito do peso do IPTU hoje é repassado para quem paga o aluguel. Mas imagina que tributo ele tem um impacto na economia, né? Então, se isso aumenta, se isso tem uma elevação muito grande, isso tem diversas repercussões em cadeia, do tipo, quanto é que quem paga o aluguel estaria disposto a suportar esse peso? Né? Será que vai ter muita coisa em estoque aí para alugar? Né? E dando estoque aí para alugar, o proprietário que vai pagar esse IPTU enquanto esse imóvel estiver vago? Então, assim, tem várias coisas que podem ter uma repercussão para quem lida com patrimônio, né, patrimônio imóvel, né, municipal nesse sentido. Então, tem essa repercussão que ela é de cara, né? Então, tem aí toda uma questão de, tipo, não estamos aumentando a alíquota, mas a gente está dando, essa reforma está dando um poder bem maior para as prefeituras, né, de atualizarem aí, né, os critérios de avaliação da base de cálculo, né? Então, isso vai ser com certeza vai com certeza ter um aumento de tributação, né? Então, que critérios serão esses, né? Como é que vai ficar dentro dessa lei municipal, né? Quais municípios vão ser mais arrojados, enfim, né? Tem muita coisa aí a ser respondida. E o outro Então, tributo, também que você quer fazer uma pergunta? Eu já ia passar para o TCMD. pode passar, eu só ia complementar dizendo que a gente tem muitas questões ainda que vão ficar para as cenas dos próximos capítulos, né? Porque, de fato, toda essa questão que envolve repensar uma tributação que acontece em diferentes esferas federativas vai envolver muito diálogo, né, e muita negociação ainda. Então, a gente entende toda a complexidade, entende a ansiedade aí do contribuinte na lógica final dessa cadeia, mas a gente tem que ter muita calma, né, para avaliar todos os contextos e saber que tem muita coisa que hoje, no cenário atual, a gente ainda está carente de resposta, mas não é nenhum mal entendido, é uma questão que realmente leva tempo até se desenvolver, né? Infelizmente, assim, como a gente tem muita coisa da nossa tributação que é tratada na Constituição, né, e a Constituição ela dá regras, né, gerais sobre esse tributo, basicamente competência, né, qual vai ser a base de cálculo, que tributos existem. Então, primeiro tem que se alterar a Constituição, antes de todos esses outros detalhes, que é de competência do próprio ente, que pode, né, que fica ali debaixo do guarda-chuva dele, né, que seja o Estado, seja o município, seja a Receita Federal. Tem que primeiro modificar tudo isso, né, que está lá na Constituição, para depois ter as outras consequências. E ainda tem a questão de que para você mudar a Constituição, ela é bem mais difícil do que você mudar todas essas leis. Então, por isso que é um processo que demora bem mais, né? Então, realmente está muito aí no que você falou. Passando aqui para o outro tributo patrimonial, que tem um impacto muito grande, né, é o ITCMD, que é um imposto que incide sobre transmissão de bens e direito de falecimento, né, herança ou cessão gratuita, doação, né? Às vezes uma doação, né, com cláusula de usufruto, né? Isso aí está muito no dia a dia do planejamento patrimonial, que envolve inclusive fundos, né? Então, o que que acontece? O imposto, ele vai incidir sobre o valor dos bens recebidos, né? Isso aí basicamente não tá mudando, né, do que tem hoje,
mas o valor dos bens recebidos na forma que cada herdeiro ou donatário ele é responsável pelo pagamento, né, pelo respectivo quinhão. Isso aqui é assim, a regra geral do que está acontecendo hoje. Mas o que está mudando? Primeiro, hoje a gente tem uma alíquota máxima de 8%, né, pelo Senado Federal para esse tributo. E isso muda de estado para estado. Existe como se fosse assim uma espécie de guerra fiscal, né? Tem estado que tem alíquotas bem menores, de 8 do que o teto, né? Tem estado que é direto 2%, tem estado que é direto 8%, tem estado que tem faixa de isenção, né? Ou seja, você doando até, tô aqui um exemplo, até R$ 50.000, não tem tributo nenhum. Tem estado que não tem isso. Por exemplo, nosso estado do Ceará ele não tem faixa de isenção, né? Na lei dele, né, para a questão de doação. Então, os estados hoje eles vão ter autonomia, eles têm essa autonomia, só que a reforma ela está dizendo que, apesar da manutenção dessa alíquota máxima, ela determina que todos os estados instituam progressão da alíquota de tributo. Ou seja, agora o estado que tinha 6%, 8%, ela vai precisar ter uma progressão de patrimônio até tanto, tantos por cento, de patrimônio até tanto, tantos por cento, até chegar à alíquota máxima de 8%, né? Ela e a reforma tributária também teve uma questão de regras de incidência para esse tributo, né, nessas situações, até a edição de lei complementar nacional, que é, existe aí, isso é muito importante para você, porque imagine que quem está aí te assistindo, tem muita gente que reside no exterior, tem muita gente que tem bens também no exterior, né? E como é que acontece isso? Mas o Fundo é Nacional, sim, mas quem é o residente, né? O cotista, ele está residindo em Miami, ele está residindo em algum outro país que não seja o Brasil, né? Então, o que que acontece nesses casos? Bom, em caso de doação, né? Ou cessão de usufruto, né? Se o doador ele tiver domicílio ou residência no exterior, a competência de cobrança desse tributo, né, vai ser do estado onde estiver o domicílio do donatário, se para quem ele doar estiver morando no Brasil. Se o donatário, a pessoa que vai receber, ela estiver domiciliada no exterior, ou seja, alguém aqui do Brasil tem um bem, né, um bem aqui no Brasil, né, seja uma cota de fundo, por exemplo, e vai doar para alguém que está domiciliado no exterior, ou seja, aqui só é porque é meio complexo assim, essa regra, mas assim, é basicamente o donatário está morando fora e o bem está aqui no Brasil. Pode ser um bem imóvel, pode ser um bem imóvel. Essa doação é da competência do estado que se encontrar o bem. Ou seja, vai ser cobrado sim essa doação ou essa cessão, né? E se os bens estão localizados no exterior, como é que acontece? Bom, no caso de herança, né, a competência do estado onde era domiciliado o autor da herança, ou seja, a pessoa falecida, né? Então a pessoa, o bem está lá fora, mas a pessoa ela tem domicílio aqui no Brasil, né, vai ser do estado onde ela tinha esse domicílio. Isso até pode ser até uma forma de planejamento tributário, né? Até entender, não, vou aqui para o meu domicílio, ter um bens lá fora, né? Às vezes a tributação do Brasil é melhor do que a de fora. Então, é até uma forma, por que não, né? Você ter esse domicílio. A gente vê isso, inclusive, em outros tipos de planejamento, né? De pessoas até famosas que deixaram de ter cidadania de alguns países, mudaram. Então, isso não é uma coisa totalmente fechada, né? E se de cujos ele era domiciliado, ele residia no exterior, é da competência onde tiver o domicílio herdeiro ou legatário. Ou seja, a pessoa está aqui no Brasil, né? Ela é herdeira ou legatária desse patrimônio, ela vai ser do estado onde tiver a competência, onde ela estiver morando. Ou seja, vai ser cobrado pelo estado onde ela está morando. Se a pessoa assim, herdar, né, de uma pessoa física uma cota de um fundo, por exemplo, vai ser da competência e a pessoa tinha domicílio lá no exterior, né? O cotista não morava aqui mais no Brasil. Vai ser de onde você está morando.
residindo hoje no Brasil. Eu acho que está mais ou menos mais esclarecido, né? Sim, essa questão da competência, ela tem muitas nuances, né? Mas eu Tem. acredito que a sua explicação ela foi muito clara e tranquila nesse sentido. Uma outra questão, Rafa, eu não sei se você já conseguiu bater todos os pontos em relação ao ITCMD, ou se teria mais alguma Não, outra basicamente, situação. o que impacta mais para a questão de patrimônio seria isso. Joia. E eu já me encaminhando para um contexto de finalizar, eu queria, ainda que de forma incipiente, sabemos, né, conversamos ao longo aí de alguns minutos que talvez não seja o momento da gente fazer muita, eu vou utilizar aqui um jargão mais popular, mas da gente usar aí uma bola de cristal para tentar prever futuro, né? A gente A não gente está chama isso aqui. no direito, a advocacia gosta de usar um termo até mais rebuscado, exercício de futurologia, né? Já escutei. Exatamente. Então, assim, a gente não quer partir para essa questão da futurologia, mas tentando aí dar algum spoiler, né, de como é que essa Uhum. situação vai funcionar. eh, Pensando também um pouco no objeto do que a Astor vem trabalhando, essa questão da gestão patrimonial, muito muito centrada também em oferecer produtos como fundos exclusivos, a gente sabe que, houve uma recente menção do ministro da Economia acerca do potencial tributável, vamos dizer assim, né, dos fundos exclusivos. E aí como é que hoje qual é o estágio em que está essa discussão, o que é que a gente pode colocar aqui para o momento? Perfeito. Mais ou menos mês passado, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele indicou que o envio da segunda etapa da reforma tributária ao Congresso seria apenas no final desse ano, né? Ele informou isso aos integrantes da equipe econômica do governo. E aí, só que existe uma parte que está apontando, não, existe a possibilidade de antecipação de alguns pontos. Então, vamos lá. A segunda parte da reforma tributária, desde o outro governo, né, ela está sendo encarregada pela o projeto de lei 2337, que hoje está na comissão, ela já existe, né, não é algo novo, não é algo inédito, não é algo a partir da fala do Fernando Haddad, né? Ela já existe esse projeto de lei desde 2021, né? Ou seja, desde ainda do outro governo. Hoje ela está tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, o que vai acontecer com ela? Provavelmente muito parecido com o que aconteceu com a PEC 45 de 2019. Vai ter uma movimentação de acelerar, né, a tramitação do processo legislativo, né, pelo governo atual. Então, ela já existe hoje, né? Quais são os pontos polêmicos sobre essa segunda parte aí da reforma tributária? Que, inclusive, eles anteciparam e já tem uma medida provisória para, por exemplo, a taxação de apostas esportivas, né? Era um dos pontos que ele gostaria de tributar e eles se adiantaram, né? Eles criaram a medida provisória 1182. Mas seria o fim do juro sobre capital próprio, tributação sobre distribuição de lucros e dividendos e eliminar o diferimento tributário para fundos exclusivos, né? Tem alguns outros pontos também, não seriam, mas eu acho que para fins da nossa conversa, eles são pontos que cabem que a gente levantar, né? Então, hoje, isso tudo ele já existe, né? Está em tramitação, mas aquela tramitação a passo de tartaruga. Por quê? Porque os esforços políticos estão em aprovar a PEC 45 de 2019. Perfeito. E o que que ele busca com isso, né? Ele quer eliminar esse diferimento. Os fundos exclusivos fechados, eles são aqueles que permitem o resgate no vencimento, né? Ou no encerramento do fundo. Então, toda a riqueza que vai se gerando durante a existência, né, ela não vai sendo tributada. Seria só no encerramento ou no resgate, no vencimento, que aí a gente tem a tributação de 22,5% a 15%, mas não tem o que a gente chama de come-cotas, né? Que existem aí algumas outras formas de investimento. Na prática, isso permite, né, que
família ao longo de diversas gerações possa até multiplicar o patrimônio com investimento, né? Sem que esses ganhos, enquanto da existência do fundo, né, seja tributado. A ideia aqui que foi mencionada pelo ministro, ela envolve a instituição de uma tributação periódica desse rendimento, né? Seria uma espécie de novo come cotas aí. Só para a gente ter uma noção, para quem está nos assistindo, há hoje por volta mais ou menos de 2.760 fundos exclusivos com apenas um cotista no Brasil. Isso aí é um dado é, levantado pelo Infomoney, mais ou menos de um mês atrás, no dia 20/7, né? Então, existe aí essa possibilidade, é um instrumento que é conhecido pelo governo, né? E o governo ele vai querer se aproveitar, né? E ele tem poderes para isso, nesse sentido, de que se o legislativo permitir, ele vai tentar abocanhar, né? Aí uma das possibilidades que eu vi aí de planejamento, né? O que que a gente pode já fazer para se adiantar? Existe aí, mas isso precisa, primeiro, como exercício de futuro, né? A gente precisa entender como é que vai ficar o que existe hoje e se existe uma vontade do governo, né, de fazer alguma regra de transição. Tudo isso a gente precisa prestar atenção. E se vai ser só daqui para frente, né? Existem especialistas que falam assim, olha, a saída poderia ser um fundo de previdência exclusivo. Aí a gente já fugiria um pouco disso. Ou então fazer um fundo de ações exclusivos. Só que fundo de ações nem sempre é a expectativa. Às vezes o patrimônio não está em ação, né? Tem muito mais coisa aí dentro. Mas tem todo o planejamento. Tem um planejamento aí do legal, né, do tributário, mas tem também de quem entende essa legislação, né, de fundos de investimento e quem são os administradores, né, quem está fazendo também aí, abarcando esse fundo, né, quem está fazendo administração, enfim, tem muita coisa para a gente pensar nesse sentido. Mas eu acho que não tem nada que não tenha uma saída. E é muito importante pensar que normalmente essas regras existem essas novas mudanças legislativas, existem regras de transição no meio do caminho. E aí que é onde a gente pode pensar. Porque se a gente for tentar evitar tudo, a gente não vai conseguir fazer nada. Porque tudo tem algum certo tipo de tributação. Então, eu acho que o meu alerta é esteja atento, esteja informado, esteja bem assessorado e vá com calma, né? Não vá querer se antecipar e fazer coisas que não sejam interessantes para o que é o fim último do seu planejamento, do seu investimento, da sua família, do seu patrimônio, né? Tem que entender, porque às vezes na hora da gente querer fugir muito de tributo, às vezes a gente faz coisas que não têm planejamentos que não têm a ver com a nossa família, que não tem a ver com o nosso estilo de investimento, que não tem a ver com o nosso estilo de vida, complicadores adicionais que, por evitar um custo, dificultam tudo mais que era o objetivo principal, né? Então, isso tudo tem que ser muito escutado e muito bem atendido na hora de tentar fazer alguma mudança. Excelentes conselhos, eu acredito, para finalizar o nosso bate-papo, Rafa. Eu acho que eu corroboro muito com você, acredito que o momento é momento de estudo, análise, conhecimento e cautela, né? Uhum, Acredito muito que todos os especialistas, né, não apenas quem está aí mergulhado na seara tributária, mas quem sofre, né, quem é uhum, indiretamente impactado aí com essa mudança da lógica da tributação, né? Aqui uhum, nós temos uma correlação direta, né? Seremos diretamente impactados dentro de uma lógica de gestão de patrimônio e também no family office, quando a gente atua de mãos dadas com as famílias, pensando numa lógica de perpetuação de legado e manutenção dos negócios, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Vocês, enquanto escritório de advocacia e na Saldanha também, né? E é uma alegria poder contar com a expertise de vocês, bater esse papo, que foi com certeza um bate-papo onde a gente pôde trocar ideias, uhum. aprender muito, né? Aprendi muito com você e a gente deixa aí um material muito relevante
para que todo o público possa também se informar melhor. Então, em nome da Astor, eu agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e espero vê-la novamente em futuras edições do Astor Sessions. Muito obrigada, tá, Muito Rafa? obrigada, Vivi. Eu fico honrada novamente com esse convite. Conte com a R Saldanha, né? Conte comigo, com todos os outros assuntos. Eu acho que tem muita coisa aí mudando bacana, né? Para a gente falar de tributação, para a gente falar de governança, para a gente falar de planejamento sucessório, né? Que é algo que está aí sempre no dia a dia da gente, tanto nosso quanto de vocês. E eu fico muito agradecida e novas mudanças aí da reforma, a gente faz uma segunda edição. Com certeza. Obrigada, Rafa. De A nada, até todos mais. eu agradeço, e vamos encerrando aqui mais uma edição do Astor Sessions. Obrigada, Rafa. De nada. Tchau, tchau, gente.